Você sabia que a Elsa do Frozen originalmente tinha essa aparência? E que tal o design original horroroso da Úrsula? Eita! De transformações de livros para as telas, a artes conceituais que seguiram em todo tipo de direções malucas. Aqui estão personagens que deveriam ter uma aparência completamente diferente. A Bruxa do Mar. Na minha humilde opinião, não tem vilã da Disney maior que a Úrsula, a bruxa do mar meio humana, meio polvo, que apareceu pela primeira vez no filme A Pequena Sereia de 1989. O filme foi baseado na história de 1837 de Hans Christian Andersen, onde uma sereia que se apaixona por um humano troca sua voz com uma bruxa do mar por um par de pernas para andar em terra firme e estar com seu príncipe. Na história original, a bruxa do mar tem apenas um papel secundário, e embora grotesca, não era vilã, mas a Disney decidiu que essa bruxa precisava do seu tempo para brilhar como a antagonista perfeita da história, tanto que a equipe levou 4 anos para acertar o design. Agora, o design da bruxa sempre seria uma mistura de vida humana e marinha, com a metade humana em cima e a cauda embaixo. A parte de baixo se provou a mais difícil. A equipe se inspirou em tudo, de peixes-leão a raias-manta. Versões que a tornavam muito glamurosa foram descartadas para que o contraste entre a sua forma real e Vanessa, a bela mulher em que ela se transforma, não acabasse se perdendo. Assim, o designer Rob Minkoff se inspirou na drag queen Divine, estrela do filme Pink Flamingos de 1972. Olha essa versão punk de Glen Keane, talvez inspirada em Divine e o seu amor pelas coisas obscenas. Filth are my politics, filth is my life. Take whatever you like. Yes. E assim, decidiu-se que Úrsula ia funcionar melhor como uma diva grande e bombástica, com uma personalidade marcante. Combinada com o design do povo preto, ela foi um sucesso, um verdadeiro ícone. Mudança genial. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a Disney lançava sucesso após sucesso animado, e então se concentrou em As Mil e Uma Noites, uma coleção de histórias clássicas do Oriente Médio, uma das quais era Aladdin, a história de um garoto pobre que descobre uma lâmpada com um gênio que realiza desejos. A releitura da Disney de 1992 substituiu o gênio por essa versão hilária e azul, dublado com muita energia pelo comediante Robin Williams. No entanto, na mitologia árabe, os gênios são espíritos capazes do bem e do mal. A maioria das representações os mostra como humanoides demoníacos, com características animalescas como presas, garras e chifres. E assim, a arte conceitual do gênio inicialmente seguiu essa representação mais sombria, que se completava com híbridos de animais e isso aqui. Digamos que parecia bem amaldiçoado. Tudo mudou quando decidiram fazer do gênio um imitador e um comediante de stand-up. Para convencer Williams a aceitar o papel, eles animaram os gestos do gênio com base na sua rotina de comédia. But first, before we do the play, I'd like to talk about the very serious subject of schizophrenia. No, he doesn't. Shut up, let him talk! O que deixou Williams histérico. O design final que eles escolheram foi o gênio divertido e amoroso que conhecemos, exibindo aquele sorriso insidioso e abaixando o nariz. Graças a Deus, ninguém ia querer ter os seus desejos realizados por esse cara. Jackman Sparrow. Um dos meus filmes favoritos até hoje é Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra, de 2003. Tem aventura, luta de espadas, mortos-vivos e o Johnny Depp. Não importa o que você ache dele hoje em dia. Como Jack Sparrow, ele roubou todas as cenas. Era como se o papel tivesse sido feito para ele, mas na verdade não foi. Foi feito para outra pessoa. O roteirista e co-criador da franquia, Stuart Beattie, queria que Hugh Jackman interpretasse o capitão. O nome Jack é até uma referência ao sobrenome do ator australiano. Quem sabe como seriam os filmes se Jackman tivesse aceitado o papel. Talvez tivéssemos um Jack Sparrow no estilo de um Wolverine. Jack era originalmente o típico pirata espadachim, mas foi Depp quem lhe deu a sua personalidade embriagada e extravagante, além dos dreads no cabelo. Embora, de acordo com uma reportagem encontrada pelo tabloide The Express, ele tivesse algumas ideias mais malucas que nunca chegaram ao filme, como dar ao Capitão Jack um nariz azul. É sério, eles alegam que Depp queria que o nariz de Jack fosse cortado
usado em batalha, mas costurado incorretamente de volta, resultando em uma aparência decrépita, além de cair sempre que ele espirrasse para adicionar um toque cômico. Parece inacreditável. Embora seja considerado trivialidade cinematográfica, eu não consegui encontrar reportagem sobre a qual The Express está falando. Será que eles simplesmente inventaram isso? Mesmo assim, toda a abordagem de Depp e a atuação foi odiada pelos produtores, com o diretor da Disney, Michael Eisner, aparentemente ameaçando demiti-lo. Porém, assim que o filme foi lançado em 2003, o Capitão Jack foi um sucesso de público, levando Piratas do Caribe a se tornar um dos maiores sucessos da Disney. Avatar do futuro. Poucas séries da Nickelodeon conquistaram o mesmo nível de fãs que Avatar, a Lenda de Aang. A saga de fantasia começou em 2005 e se desenrola em um mundo mítico inspirado na cultura asiática. Nesse universo, pessoas de diferentes nações têm o poder de manipular a água, a terra, o fogo e o ar. No centro está Aang, o Avatar, que pode controlar todos eles. O desenvolvimento da série começou em 2001, quando Bryan Konietzko planejava lançar um desenho animado para a emissora. Folheando seus antigos esboços, ele encontrou o desenho de um sujeito careca, com uma flecha na cabeça, vestido com uma armadura mecânica, acompanhado por um macaco robô ciclope chamado Momo 3 e um cão-urso bípede que reapareceria como Naga na sequência da série A Lenda de Korra. A partir desse esboço, Konietzko inicialmente brincou com a ideia de uma série ambientada milhares de anos no futuro, sobre um trio que viajava pelo espaço. Com seu amigo Michael DiMartino, Konietzko começou a fazer brainstorming e teve uma ideia de um garoto bonachão que pastoreava uma família de bisões voadores. Ele viria de um passado pacífico, mas seria trazido para um presente devastado pela guerra. Mas em vez de ficção científica, Konietzko e DiMartino decidiram ter a cultura asiática, as artes marciais e os animes como principais influências. As feras voadoras do garoto, originalmente uma manada inteira de peixes bois peludos, evoluíram para um único bisão voador, Appa. Com o elemento futuro deixado de lado, a decisão de transformar Momo de robô em animal surgiu imediatamente depois. Embora o desenho original seja adorado, não posso deixar de pensar que uma versão de ficção científica também seria um sucesso. Essa não. Se você gosta de sangue, histórias intrincadamente detalhadas e algumas cenas picantes, então Game of Thrones pode ser a sua praia. A série de fantasia da HBO estreou em 2011 e se baseava na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor George R. R. Martin. Porém, os fãs dos livros vão notar como alguns personagens não correspondem exatamente aos descritos nas páginas. E Tyrion Lannister, o favorito dos fãs, não é uma exceção. Ele é originalmente descrito no primeiro livro de 1996, A Guerra dos Tronos, dessa maneira. Sua cabeça era grande demais para o corpo, com o rosto de um bruto achatado sob uma testa inchada. Um olho verde e um preto espiavam por baixo de uma mecha de cabelo tão loiro que parecia branco. Então, em A Fúria dos Reis, lançado em 1998, o nariz de Tyrion foi decepado na Batalha da Água Negra. Então, com isso em mente, comparado ao relativamente bonito Peter Dinklage que o interpreta na série, isso é o mais próximo de como Tyrion deveria ser. O episódio piloto lhe deu olhos desiguais e cabelos loiros e lisos, embora felizmente essa peruca tenha sido removida. George Martin explicou em uma entrevista que a ausência de deformidades do personagem de TV se deve simplesmente a tempo e dinheiro. Trazer maquiagem e computação gráfica aumenta o custo do orçamento, e eu acho que não foi algo crucial para a trama, então faz sentido que eles tenham decidido contra. Ainda assim, imagino quão durão Peter teria ficado se tivesse se transformado em Cooper Howard do Fallout. Não tem nada que esse cara não consiga fazer parecer legal. Criando Chewie. E agora, vamos a uma galáxia muito distante. Sim, eu tô falando de Star Wars. Entre todos os alienígenas do filme, nenhum causa uma impressão tão forte quanto Chewbacca, o grande e peludo Wookiee. Alguns de vocês devem ter ouvido como George Lucas se inspirou na sua Malamute do Alasca, Indiana, pro design do personagem Chewbacca. Porém, isso pode ser só uma bobagem. O rascunho inicial de 1974 do roteiro do primeiro filme descrevia Chewbacca como um enorme bebê do mato cinza,
com presas ferozes como as de um babuíno e grandes olhos amarelos. Parece mais um Tárcio que usou esteroides. Quando chegou a hora de projetar o filme de 1977, George Lucas contratou o artista conceitual Ralph McQuarrie, que originalmente desenhou o personagem como um homem com rosto de lêmure, olhos esbugalhados e orelhas pontudas. Um design tão popular que continuou reaparecendo em artes conceituais, mas em algum momento, Lucas o incentivou a fazer as coisas ainda mais estranhas. McQuarrie contou que Lucas lhe entregou um monte de revistas de ficção científica em busca de inspiração, onde ele encontrou uma resenha de And Seven Times Never Kill Man, escrita por ninguém menos que, veja só, George R.R. Martin. A história acompanha um grupo de fanáticos religiosos que tentam dominar um planeta povoado por humanoides peludos. E esse humanoide peludo aqui parece familiar. McQuarrie supostamente pegou essa ilustração de John Shanher e a redesenhou, essencialmente criando Chewbacca. Quanto ao design inicial, ele foi posteriormente reciclado para Garazeb Aurelius em Star Wars Rebels, que até teve uma participação especial em The Mandalorian. Então quer dizer que a gente poderia ter tido esse Chewbacca. Não sei qual design eu prefiro. E você? Pro ajudante peludo original, clique em curtir. E pro gato esfinge gigante sem nariz aqui, clique em inscrever-se, certo? Então vamos ao próximo. Elenco alternativo. Em 2001, fomos levados ao número 4 da Rua dos Alfeneiros, onde conhecemos um garoto no armário embaixo da escada. Harry Potter e a Pedra Filosofal trouxe o mundo mágico de J.K. Rowling dos livros para as telonas, mas houve alguns obstáculos a superar antes de lançar esse feitiço. Originalmente, Steven Spielberg teria proposto um filme de animação digital feito pela DreamWorks, com a estrela de O Sexto Sentido, Haley Joel Osment, dublando Harry. Não sei se essa ideia de computação gráfica ia ficar legal, a menos que a DreamWorks seguisse o caminho da animação tradicional. Assim eu acho que poderia funcionar. Fica a dica aí pra quem tá fazendo a série de TV do Harry Potter. Parece que o Rowling e a Warner não concordaram com a visão de Spielberg, então o diretor decidiu abandonar o projeto. Depois disso, os livros foram adaptados para uma série de filmes live action. Mas mesmo a essa altura, Harry Potter poderia ter sido completamente diferente. Por exemplo, o grandalhão Hagrid, que hoje é impossível de imaginar em outro ator, senão Robbie Coltrane, seria interpretado por Robin Williams, mas Rowling tinha uma regra rígida de escalação, apenas britânicos e irlandeses, o que significa que o americano foi rapidamente dispensado. E se você achava que Snape, o taciturno mestre de poções, não podia ser interpretado por ninguém além de Alan Rickman, diga isso aos produtores de Harry Potter. Tim Roth foi a primeira escolha deles para interpretar Snape, sim, o britânico de Cães de Aluguel e Lie to Me, porém ele precisou desistir para trabalhar no remake de Planeta dos Macacos de Tim Burton. Como você sabe, o papel de Snape foi para Rickman, que era a primeira escolha de Rowling pro papel. Ela sempre faz as escolhas certas, né? Quer dizer, será mesmo? Livre estou! Em 1844, Hans Christian Andersen publicou A Rainha da Neve, um conto de fadas simples que acompanha a jornada de Gerda para resgatar o seu amigo Kai da lendária Rainha da Neve. Então, em 2013, a Disney veio e produziu Frozen. Em vez de Gerda, o filme se concentra na princesa Anna, que embarca em uma jornada para encontrar sua irmã, a mágica Dama da Neve, a Rainha Elsa, que acidentalmente mergulhou seu reino em um inverno eterno. Embora tenha sido um sucesso estrondoso na releitura moderna, a Disney já vinha tentando adaptar a fábula em 1937, com projetos sendo repetidamente paralisados. A produção de Frozen, como a conhecemos, começou em 2008, quando a equipe da Disney tentou adaptar a história sob o título de Anna e a Rainha da Neve. Esse rascunho era muito parecido com a versão de Andersen. A heroína era Anna, uma simples camponesa, e a Rainha da Neve era Elsa, a vilã, embora tivesse uma aparência fabulosa, enquanto os conceitos a fazem parecer mais uma versão fria e de pele azulada da Cruella de Vil. Anna permanece praticamente a mesma. Por quê? Bem, nessa versão da história, a rainha não era parente de Anna e sequestraria Kristoff, que nesse rascunho era só um garoto de cabelos escuros, mas a equipe teve problemas com a Rainha da Neve enquanto lutavam para torná-la uma vilã convincente. Em algum momento, alguém teve a brilhante ideia de fazer as personagens irmãs que governassem um reino, mudando a rainha de uma vilã de pele azul para uma alternativa com aparência mais parecida com a de
Ana. O enredo foi alterado novamente, e agora a rainha teria se voltado para o lado mal após ser desprezada por um homem, fazendo seu coração congelar. Elsa invadiria o casamento de Ana por inveja, a sequestraria e então declararia guerra ao reino deles com um exército de bonecos de neve malignos. Elsa passou por uma variedade de visuais para refletir a sua natureza perversa. Alguns designs a retratavam de maneira mais selvagem e com pele azul, enquanto outros lhe davam um estilo gótico, inspirado na cantora Amy Winehouse. A maior mudança de personagem aconteceu com uma música incontornável. Não toca isso que senão vou ter problemas com direitos autorais. Originalmente concebida como uma música para vilãs, os cineastas acharam que Let It Go tornaria Elsa muito simpática. Então viraram a personagem e o filme de cabeça para baixo. Ela se tornou uma heroína incompreendida que tem medo de machucar os outros. Bom, ainda bem que deixaram esse design de lado. Um pequeno soluço. Dragões são incríveis. Quem é que não queria ter um lagarto voador cuspidor de fogo como animal de estimação? Em 2010, eu pude realizar minha fantasia de infância de ter um quando assisti Como Treinar Seu Dragão. Ambientado na ilha de Burke, vikings e dragões guerreiam entre si. Soluço é um rapazinho magro que faz amizade com o grande e fofinho dragão felino com presas retráteis que ele chama de Banguela, trazendo harmonia à ilha. Esses filmes são baseados na série de livros de Cressida Cowell. E quando eu digo baseados, quero dizer vagamente baseados, muito vagamente, trazidos à vida pelas ilustrações ásperas de Cowell. Os livros começam em Burke, onde os vikings já mantêm dragões como companheiros. Dragões são criaturas inteligentes capazes de falar, que se comunicam em sua própria língua, o dragonês. O heróico Soluço é basicamente o mesmo garoto magricelo, mas inteligente, exceto pelo cabelo ruivo. Foi Banguela quem passou pela maior mudança. Nos livros de Cowell, ele é um dragãozinho pequeno demais para ser montado e não tem nada de fofinho. Ele é sarcástico, egoísta e não tem dentes. A arte conceitual do filme mostra um design de Soluço e Banguela muito mais próximo da visão de Cowell, antes de a equipe decidir envelhecer os personagens, amadurecer os temas e tornar a história mais épica. Mas a dupla principal não é a única transformada pela DreamWorks. O interesse amoroso de Soluço, Astrid, é a versão cinematográfica de Kamikaze, uma garota de uma tribo guerreira formada só por mulheres e uma das poucas personagens femininas do livro. Acho que podiam ter mantido o nome dela e esse cabelo para adaptação cinematográfica. O Homem-Morcego. Qual super-herói é a noite? Aquele que é o flagelo do submundo de Gotham, que consegue materializar exclamações sempre que dá um soco em alguém. Batman! No final da década de 1930, os roteiristas Bill Finger e Bob Kane queriam criar um super-herói que fosse o completo oposto do idealista e quase perfeito Superman e seu tímido alter ego Clark Kent. Juntos, Finger e Kane criaram o Cavaleiro de Capa, tão icônico que ele dominou a imprensa, a TV e o cinema desde a sua estreia na revista Detective Comics, número 27, no ano de 1939. A ideia de um Homem-Morcego surgiu para Kane depois de ver o vilão do filme The Bat, um filme de mistério do cinema mudo de 1926. Kane contou a Finger sobre o seu conceito de super-herói e mostrou a ele um esboço que havia feito do personagem. E assim, o Batman original era muito mais parecido com o Superman, com um traje vermelho brilhante, máscara de dominó e cabelo loiro. Não parecia que fosse assustar ninguém. Depois de encontrar uma ilustração de morcego no dicionário Webster, a dupla finalmente criou um design do Batman que parecia mais com um morcego. Deram a ele um capuz com chifres que lembrava grandes orelhas pontudas, um traje escuro e olhos sem pupilas, para realmente dar a esse novo herói estranho uma qualidade misteriosa. Itens práticos como luvas para que ele não deixasse impressões digitais, e asas dobráveis foram adicionadas em edições posteriores. O Batman seguiu a mesma linha dos quadrinhos violentos e populares, como o Sombra, o Aranha e o Máscara Negra. E isso é tudo de Batman por hoje. Robin Raposa. Robin Hood é uma daquelas lendas cuja história já foi contada inúmeras vezes, e todo mundo tem a sua versão favorita, mas o mais singular é o Robin Hood da Disney, lançado em 1973. Esse Robin é tão heróico quanto qualquer outro, exceto que, como você pode ver, ele é uma raposa. O mundo do filme é povoado por animais antropomórficos, o que parece bem inteligente para atrair crianças, mas na verdade foi uma escolha enraizada no histórico conturbado de produção do filme. Desde 1937, Walt Disney
Disney vinha colocando esforços em adaptações das histórias de Reynard da Raposa, uma figura trapaceira do folclore medieval que engana, mente e comete assassinatos para conseguir o que quer, portanto o oposto do herói que conhecemos. Os primeiros conceitos da Disney retratavam o personagem como um malandro astuto encontrado no folclore, mas Walt percebeu que nunca conseguiria dar ao inescrupuloso Reynard um papel principal no seu próprio filme. Então, em 1960, a Disney tentou fazer uma adaptação musical da peça Chantecler, de 1910, de Edmond Rostand. Nessa versão, a trama girava em torno de Chantecler, um galo orgulhoso e heróico. Reynard seria um vilão corrupto, competindo para se tornar prefeito, além de ser um mulherengo, canalha, criminoso e bandido. Temendo que o público não apoiasse um herói galinha, a equipe nunca passou da fase de planejamento, e o projeto foi descartado. A Disney achou quase impossível dar ao canalha Reynard uma transformação fofinha, sem mudar totalmente a história. Então foi isso que eles fizeram. O malvado bandido Reynard se tornou o adorado fora da lei Robin. O galo se tornou a Lana Del, o icônico menestrel assobiador do filme. E o conceito de mundo animal foi traduzido para Fantástica Nottingham. Que transformação! Meu precioso. De todos os personagens dos filmes O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, o Gollum, ou o Sméagol para os seus amigos, se destaca. Ele já foi um hobbit, como o tipo que Elijah Wood interpreta como Frodo, que foi envenenado e manipulado pelo incrivelmente poderoso Um Anel. A criatura em que ele se transformou foi magistralmente interpretada por Andy Serkis. Agora, nas primeiras edições do livro de 1937, O Hobbit, o autor J.R.R. Tolkien nunca entrou em grandes detalhes sobre a aparência da criatura, ou mesmo seu tamanho. Quando os artistas começaram a ilustrar, isso resultou em todos os tipos de interpretações. Em 1962, o autor e ilustrador finlandês Tove Jansson, mais famoso por criar os livros Moomin, desenhou Gollum como um gigante aterrorizante, coroado por uma guirlanda de folhas. Horrorizado com a ilustração de Jansson, Tolkien decidiu esclarecer retroativamente a aparência do personagem, e na segunda edição de O Hobbit, descreveu Gollum como uma criatura pequena e viscosa. Só que no Senhor dos Anéis e no Hobbit, as descrições do Gollum se contradizem, com algumas passagens descrevendo-o como uma criatura escura, enquanto outras o retratam como pálido e até mesmo semelhante a um sapo. Para resolver essa inconsistência, chegou um momento em que Tolkien enviou uma nota aos ilustradores, esclarecendo que Gollum tinha pele clara, mas usava roupas escuras e sempre era visto com pouca luz. Quando as adaptações cinematográficas surgiram, os cineastas decidiram dar suas próprias interpretações ao personagem. Veja essa criatura bioluminescente que aparece na curta adaptação de O Hobbit de 1966, do animador Gene Dite. What horrid little nasty has come to steal our ring, my precious? Mais tarde, em 1977 e 1980, os designers dos filmes O Hobbit e O Senhor dos Anéis, da empresa Rankin Bass, aproveitaram a descrição anfíbia e transformaram Gollum em um sapo mutante. Em 2001, Jackson optou pela pele pálida e olhos esbugalhados, mas economizou nas roupas, embora pelo menos cobrissem a parte inferior de Gollum com uma tanga, e pelo menos ele não foi transformado em um sapo de verdade. Problemas com o Predador. E agora a gente vai falar de um dos maiores filmes de ação já feitos, O Predador. O filme de 1987 traz Arnold Schwarzenegger e seus amigos musculosos enquanto são caçados por um inimigo sobrenatural, um psicopata espacial enorme, com dreadlocks e presas ameaçadoras. Mas se você acompanhou o formato desse vídeo, provavelmente já adivinhou que esse design incrível não era a aparência do personagem. Quando as filmagens começaram, a criatura era um réptil magro e com um exoesqueleto com crostas, pernas dobradas para trás e uma cabeça de inseto. Seus movimentos deveriam ser atléticos e ágeis, se esgueirando pela selva como um ninja. O astro de ação Jean-Claude Van Damme foi originalmente escalado para interpretar o papel da criatura horrível, tudo devido à sua experiência em artes marciais. Mas antes de assumir o papel, Van Damme foi informado que a maquiagem seria mínima, e aí o colocaram nisso aqui, e ele odiou. O traje era tão restritivo que ele mal conseguia andar, muito menos exibiu seus chutes e movimentos característicos. Para piorar a situação do ator, o Predador usa um dispositivo de camuflagem para se tornar invisível por mais da metade do filme, como você pode ver nessa filmagem hilária do Predador em um traje laranja, que seria apagado digitalmente mais tarde.
Digamos que era um pouquinho diferente, até que o design do inseto foi descartado e Jean-Claude Van Damme acabou voltando para casa. A equipe precisava de um monstro substituto, e precisavam rápido. Schwarzenegger recomendou seu amigo Stan Winston, com quem trabalhou em O Exterminador do Futuro, e em apenas 6 semanas, Winston e sua equipe criaram essa fera de aparência icônica, com mandíbulas de louva-a-Deus que na verdade foram uma sugestão do diretor James Cameron. Para interpretar o alienígena, eles contrataram Kevin Peter Hall, que media quase 2,15 metros de altura e fazia Schwarzenegger parecer um nanico, e com isso nasceu a versão definitiva do Predador. Graças a Deus eles optaram por isso e não por aquela tosquice laranja. O Van Damme que se livrou dessa. Qual design de personagem mais te surpreendeu? E tem alguma versão anterior que você gostou mais que a final? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.